Olá, graça eterna, paz eterna, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, Igreja Santa, Igreja escolhida, Igreja predestinada, Igreja comprada por bom preço. Elias Santos com mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna, uma ministração do Evangelho da Graça Eterna. Amados, o nosso tema é o bom desejo. O bom desejo, esse é o nosso tema. O bom desejo. Eu quero estar ministrando aqui Romanos capítulo 10, carta do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 10. Amém? Então não se esqueça de dar seu like, compartilhar. Não custa nada, né? Faça tudo o que for preciso aí. Se inscreva se você não é inscrito. Afinal de contas, o Evangelho da Graça Eterna é o Evangelho do descanso, é o Evangelho que traz paz, porque é o Evangelho eterno, é o Evangelho aonde não se compra, aonde foi dado gratuito presente. Foi dado por quem, irmã Elias Santos? Por Jesus Cristo. Quem pagou foi Ele, mas Ele nos deu. Ele é presente. Presente de Deus, é a escolha de Deus. Evangelho da Graça Eterna. O único que fez a obra completa foi Jesus Cristo. Não deixou nada para homens fazer, né? Ele, próprio Deus, escolhe antes da fundação do mundo, escolhe sua igreja, seu povo, e vem à terra, se manifesta, sua manifestação em carne, manifestação Jesus Nazareno, e vai até a cruz. Ele vai à cruz para salvar, para santificar, para perdoar. Quando ele ressuscita, até ele está a obra completa. Então, amados, vamos até a leitura. Diz assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração. Irmãos, o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele está aqui nesta carta aos Romanos, e ele está aqui se expressando, ministrando, ensinando. E ele diz: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração de Deus, e a oração a Deus por Israel, para a sua salvação. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Ele está dizendo: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração que eu faço por Israel, pelos judeus, é pela sua salvação, é para a sua salvação. Né? Então, o que é que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está orando para que o povo de Israel ele venha entender o evangelho que Paulo estava pregando, o evangelho da graça. Ele venha entender o evangelho eterno, o evangelho da graça eterna. O versículo 2 ele diz: porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Paulo diz: eu dou testemunho deles, que eles têm zelo, mas é um zelo sem entendimento. É um zelo cego, trazendo para hoje. Nós sabemos que
não foi para nós. Esta carta que eu estou lendo foi para os romanos, né? Não foi para nós. Mas, trazendo para hoje, né? A gente vê que hoje acontece isso. Acontece isso. Você vê que a religião tem um certo zelo, mas não com entendimento. Uma certa irmã, ela disse para mim, irmã Elia Santos, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que nos sacrificar. Jesus se sacrificou, nós temos que nos sacrificar também. Porque eu estava falando com essa irmã e ela disse que tinha passado a noite na vigília, né? E estava falando com ela e ela estava falando para isso, falando dessa forma. Não, irmão Elias Santos, Jesus fez sacrifício por nós, nós temos que fazer também. Então é um zelo sem entendimento. É um zelo sem entendimento quando a pessoa faz uma vigília. Porque a vigília que o apóstolo Paulo, ele fazia, que os discípulos de Jesus faziam, era uma vigília verdadeira. Muitas vezes ele não tinha comida, ele estava viajando. Então eles faziam aquela vigília ali nas matas, tudo ali. Eles tinham que vigiar, tinha que não dormir, para não ser devorado por animais. Então não tinha nada a ver de passar uma noite como eles fazem aí, né? Então é um zelo sem entendimento, né? Então o apóstolo Paulo diz, porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. A religião não tem entendimento. Tudo que a religião faz, os líderes religiosos faz para aparecer, é para se promover, é para assumir os melhores lugares, é para ser servido. Jesus não veio para servir, ou melhor, Jesus não veio para ser servido, Jesus veio para servir. Então tudo que eles fazem é para ser servido, para ser bajulado. Então é um zelo sem entendimento, é uma fé cega, é uma fé tola, é uma fé em objeto, né? É a fogueira, é o descarrego, é a terra que veio de Israel, é o óleo santo, né? É a chave, é a porta, passar pela porta. Então tudo que eles fazem é as campanhas, as cantarolas, campanha mais campanha, e tem campanha hoje, tem campanha amanhã e nunca para. E eles nunca vão parar, né? Dá lucro, deu certo, né? Time que está ganhando ninguém mexe. Então é um zelo sem entendimento, né? Ficar de joelho, dando várias voltas no salão da congregação, né? Então é um zelo sem entendimento, né? Tudo em prol da religião, tudo em prol da promoção, de aparecer, não é? Então, verso 3, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, eles não conhecem a justiça de Deus, aí eles colocam a deles próprios. Eles não conhecem a justiça de Deus, né? Aí eles colocam a deles mesmo, eles impõem a deles. Não viste essa roupa, não faça isso, não faça aquilo, porque senão você vai perder sua salvação, né? Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Eles não conheceram a justiça de Deus, né? Portanto, não conhecendo a justiça de Deus, procuraram estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitar à justiça de Deus. Eles não querem se sujeitar ao evangelho da graça eterna. Eu sou apontado, eu sou... né? Eles dizem várias coisas e até são agressivos, não, porque
Quem é ele que pensa? Ele está ministrando ele é anticristo, né, muita heresia, né? É muita coisa que a gente escuta, que a gente fica olhando assim, né? Eles querem impor a sua própria justiça, né? Eles querem do jeito deles, aí eu não aceito dessa forma. Não é comigo aí, né? A minha, a minha missão é pregar o evangelho como ele é, né? É pregar o evangelho da graça eterna. Agora, quanto a você aceitar ou não aceitar, aí é com você, né? Também não depende de quem quer, não depende de quem não quer. Não depende de quem quer, não depende de quem corre. Dependeu de Deus escolher seus filhos antes da fundação do mundo, né? 4. Porque o fim da lei é Cristo. Porque eles querem fazer o que Jesus Cristo fazia, né? Eles pegam as partes melhores, né? As partes boas. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites no deserto. Ninguém quer, né? No deserto ali, 40 dias, 40 noites, né? Eles não querem. Eles querem pegar, tipo, pescar algumas coisas ali que favorece, né? Isso é típico da religião, né? Porque o fim da lei é Cristo. Cristo foi o fim da lei. Para a justiça de todo aquele que crê. Então, o fim da lei foi Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Nós cremos. Nós que pregamos o evangelho da graça eterna, nós cremos. E Cristo, ele findou isso. Ele fez para a gente não fazer. Não podemos anular a graça. A pessoa que vive fazendo sacrifício aí para obter alguma coisa, obter a salvação, obter as bênçãos espirituais, ele está negligenciando, ele está ignorando o que aconteceu na cruz. A única obração feita lá na cruz, ele está ignorando. Então nós não ignoramos, nós não invalidamos a graça. Nós não fazemos a graça de Deus, o sacrifício lá na cruz, nulo. Nós pregamos o evangelho da cruz. Não a cruz em si, o madeiro, mas o que aconteceu. O que aconteceu na cruz mudou para sempre, antes e depois. Antes e depois. Antes da cruz, Jesus Nazareno, né? Sua manifestação em carne. Deus, o próprio Deus já havia escolhido antes da fundação do mundo, e ele se manifesta em carne, em corpo, e vem à terra para ser morto. O cordeiro foi para o matadouro, foi ser imolado ali, para comprar, pagar com seu sangue os seus filhos amados, né? Então foi o fim da lei, tudo que ele fez foi para a gente não fazer, né? Então, se você está tentando fazer hoje, isso é um sacrifício de tolo, porque a única obração, nem antes de Jesus Cristo, com sangue de bode, com sangue de novilho, aperfeiçoava, era um sacrifício perfeito, não era. O sacrifício perfeito, a obração perfeita, foi o próprio Deus vir à terra, assumir um corpo, e ali morrer na cruz. Ele morre para salvar, para santificar, para justificar, para perdoar. Quando ele ressuscita, até telestai. Está feito. Sua igreja está cheia até o topo, está completa. Nada falta para a sua igreja, para o seu povo. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas por elas, essas coisas viverá por elas. Então, o homem que fizer essas coisas não tem validade alguma, porque a lei era transitória, a lei estava enferma na carne, a lei foi transitória, passageira. Agora, porque o sacrifício que era feito na lei, com sangue de touro, sangue de bode, era parcial. Todo ano tinha que estar fazendo, todo ano tinha que estar fazendo.
O sacrifício de Jesus foi eterno. 6. Mas a justiça que é pela fé, diz assim: não diga em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo. Então a justiça é pela fé em Deus, e a fé é dos eleitos, essa fé perfeita é dos eleitos, dos filhos escolhidos. Então, jamais alguém pode substituir essa fé. Jamais, essa fé é insubstituível. É a fé perfeita, é a fé dada à igreja de Cristo, aos filhos eleitos, desde antes da fundação do mundo, escolhido e comprado lá na cruz. Então, amados, eu faço minha as palavras do apóstolo Paulo. O bom desejo do meu coração e a minha oração é que você, minha amada irmã, meu amado irmão, que está me assistindo ou vai me assistir pela manhã, ou à tarde, ou à noite, entenda, compreenda que a justiça provém de Deus. É a justiça de Deus, é a obra que o próprio Deus fez na cruz. É a sua obração, não é a justiça de homem. Nós não fazemos para ser. Ele nos escolhe para fazer. Não é fazer para ser escolhido. Vou fazer para ser salvo. A boa obra. Fazer para receber alguma coisa de Deus. Não. Nós fazemos porque nós já recebemos. Não é fazer para receber. Não é uma troca. É o que o sistema religioso prega, é uma troca. Eu tomo lá da cá. Fazer um jejum para se santificar, para matar a carne, né? Comer o pão com fermento, a ceia, para ter comunhão com Deus, não é? Fazer sacrifício para ter a salvação, para não perder a salvação, pagar preço, tudo isso que é pregado aí no sistema há décadas aí, é pregado onde o homem aceita, olha só, o homem, a criatura aceita o Criador, olha. Eles ignoram a predestinação, que nós fomos aceitos por Cristo, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Eles pregam que o homem que aceita, o homem que tem esse poder, a religião dá o poder ao homem, a religião ignora o que Jesus fez lá na cruz, a obração de Jesus, ignora a morte de Jesus Cristo lá na cruz. Anula na vida deles, eles anulam o que foi feito na cruz. Eles até pregam o que foi feito na cruz, mas que eles pregam como se Jesus Cristo, Jesus Nazareno tivesse aberto o caminho e agora salve-se quem puder. E agora tem que carregar a sua cruz, agora tem que pagar preço, agora tem que subir monte, descer monte para obter algo de Deus, tem que pagar, tem que fazer cerimonial, tem que fazer rituais, né? E nós sabemos que não é nada disso, não entenderam nada, então tem zelo, mas não com entendimento, né? Porque eles dão testemunho do que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, não tem entendimento. Eles até se sacrificam e mostra o joelho ferido e faz vigília, faz cantarola e pula e grita e faz aquele movimento e faz aquele movimento todo. É um teatro, é um zelo sem entendimento, porque o evangelho da graça o nosso culto é racional, é entender o que nós estamos fazendo. A adoração é espírito em verdade, é adoração. Nós adoramos ao Cristo ressuscitado, nós pertencemos a Ele, é adoração, espírito em verdade.
não é movimento, não é teatro. É o que eles fazem aí, é teatro. Campanha disso, campanha daquilo, Vale do Descarrego, Vale do Sal, e tarde da benção, e ciclo de oração, e não sei o quê. E cada dia eles mergulham mais numa fé louca, numa fé tola, e se afasta mais de Deus, se afasta mais, né? Então, abençoados, o Evangelho da Graça Eterna é entender, é compreender o que Cristo fez. Não é o que o homem está fazendo, o que o homem deixa de fazer, é o que Cristo fez. Amém? Deixa eu orar por você. Maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade. Faço minhas palavras do apóstolo Paulo. Que o meu desejo e a minha oração neste momento é que a igreja de Cristo, o povo escolhido de Cristo, tenha esse entendimento, tenha esse zelo com o entendimento, que venha adorar em espírito e em verdade, porque nós sabemos que há 2000 anos atrás o Senhor já falava que procurava verdadeiros adoradores, e os adoradores foram escolhidos, foram predestinados antes da fundação do mundo e comprados lá na cruz. E hoje, como adorador, hoje a tua igreja como adoradora, a tua igreja adoradora, teu povo adorando o Espírito em verdade, Pai. É a minha oração que eu faço. Para onde chegar este vídeo, Pai, esse entendimento da graça eterna, que as escamas caia por terra, que esta pessoa entenda, compreenda, que não é o sacrifício dela, não é a justiça dela, é a justiça de Cristo, é o sacrifício que Jesus Cristo fez lá na cruz, que mudou para sempre, santificou para sempre, purificou a vida da sua igreja. Pai querido, é isso que eu te peço e já te agradeço. Amém. Graça eterna, paz eterna. Amados, não custa nada. Dê seu like, compartilhe. Se você não é inscrito, inscreva-se. Amém. Graça eterna, paz eterna.